Muito bem, vamos lá. Leandro Demore foi no Inteligência para falar que... Perguntar, na verdade, responder. Enfim, Hollywood está nos influenciando politicamente? E aí, bora ver. Veja, esse é um ponto. Existe um processo nessa terceira década do século XXI que desde o desmonte do campo soviético, vira lá, no começo da década de 90, os Estados Unidos deram as cartas unilateralmente. Unilateralmente. Tipo assim, eu vou invadir o mundo, o Iraque. Não, calma, não é isso, não é isso. Os Estados Unidos, ele olha para um país e ele fica assim, esse país, o que tem lá? Tem alguma riqueza mineral nova, um minério novo? Aí se aparece lá um negócio desse, aí os Estados Unidos olham e falam assim, calma, esse país precisa de democracia e liberdade. Precisamos ir lá. O mundo diz que não. É? Mas eu vou invadir. Acabou. E cria-se um pretexto que depois todo mundo sabe que é um puta de um caô. E os caras invadiram e barbarizaram, fizeram o que eles queriam. Pra lembrar, o pretexto era que existiam armas químicas no Iraque. Isso nunca existiu. O próprio Colin Powell, que era... eles assumiram. Eles assumiram? Assumiu. Ele falou em entrevistas. Ele falou, foi o grande erro da minha vida. As armas químicas nunca existiram. Que legal, né? A gente fode uma nação, aí alguém fala assim, pô, então, gente, desculpa aí, né? Foi o grande erro da minha vida. Isso passaram-se 10 anos e 500 mil mortos. Nessa terceira década, no começo da terceira década do século XXI, você tem nas relações internacionais tem um cara que chama Tucídides, tá? Mandou o famoso foi mal, tava doidão. O Tucídides, desde a guerra do Peloponeso, ele já dizia o seguinte, que quando você tem duas potências hegemônicas, uma subindo e a outra consolidada, isso aí vai dar merda. Resumindo, é basicamente medo, isso. Né? Isso vai gerar conflito. Claro. Porque a potência consolidada ou enderrocada, que já é o caso estadunidense, vai querer frear a ascensão do outro hegemon a todo custo. Você começa a ter, nessa década de 2020 a 2030, um processo de reorganização da governança global que não existia antes. Então você começa a ter os países se organizando de forma a tirar o dólar como moeda meio para fazer transação no mundo inteiro. Você começa a ter alianças se formando que são capazes de segurar o Império Americano e a OTAN de basicamente fazer o que eles querem. Exatamente. Eu lembro quando aqueles países que são os membros da OPEP, né, que é os produtores de petróleo, quando os caras meteram o louco e falaram para os Estados Unidos o seguinte, inclusive a Arábia Saudita, né, eles se juntaram e falaram assim, a gente vai manter o preço do petróleo nesse preço aqui. Aí os Estados Unidos não queria, por quê? Porque o preço do petróleo ia subir lá, né? E aí os caras, foda-se! E assim, eu lembro que na época saiu a notícia de que eles podiam, inclusive essa foi a ameaça deles, eles podiam segurar o preço do petróleo, tipo assim, por vários meses, sem acontecer nada com eles, economicamente falando. Estavam de boa. Aí os Estados Unidos falaram, opa, deu mal, deu ruim. Exato. Na medida, e por que isso é importante, eu estou salientando? Na medida em que esse processo de transição da governança global do Ocidente pro Oriente se agudiza, o Ocidente vai tentar cada vez mais reforçar essa hierarquia moral segundo a qual ele opera e que serve para defender os seus interesses. Então você vai ver cada vez mais uma sinofobia, preconceito contra chineses, você vai ver cada vez mais islamofobia, você vai ver essas coisas sendo ativamente produzidas, principalmente pela maior máquina de comunicação e propaganda do mundo, que é Hollywood. E que, infelizmente, por osmose, toda a mídia ocidental segue. Veja que no Brasil ser parecido com o Tom Hanks, por exemplo, te rende um emprego na Rede Globo. Ser parecido com o Brad Pitt te rende automaticamente um trabalho... Caralho, ele foi longe agora. Na Rede Globo. Você já viu o tom de pele dos palestinos? Sim. Você acha que se eles fossem parecidos com os noruegueses, por exemplo, que é o caso dos ucranianos... Exato. O Ocidente estaria assistindo centenas de crianças sendo executadas por dia e dizendo, mas infeliz... veja bem. Não. Você acha que cabe... Inclusive, lembre-se disso, saiu um monte de meio de comunicação americano, desses de debate, os caras falando assim, ó, em relação aos ucranianos, nossa, eles são parecidos com a gente, né? Na Europa também, o que é o ser parecido com a gente? É ser branco, de olho azul. Um loirinho correndo com a boca, não. Isso. Pegue, por exemplo, as declarações de jornalistas e até estadistas, pasmem, mano. No conflito da Ucrânia, dizendo, pera lá, mano.
Essas pessoas não são árabes, não são muçulmanos, não é gente passando fome na África. É gente loirinha com o olho verde que dirige carro como os nossos. Exato. E assim, o que eu tô te dizendo aqui, nesse nível, não é que isso tá sendo expresso de forma tácita. Não, o cara tá verbalizando essa parada. Tipo assim, Vilela, você vale menos porque a tua pele não é do tom que... o europeu falando assim, podia ser eu lá. Isso. E no outro caso falar, nada a ver. Isso. Não é. Os caras se reconhecem. Exatamente. E pra resumir... Você se reconhece, você pensa, porra, daqui a pouco pode ser aqui. Tá na minha vizinhança. E pra resumir a questão, na medida em que você agudiza, na medida em que o Ocidente vai agudizar isso nas próximas 2 décadas, porque é a única coisa que resta para os Estados Unidos. Você está falando como o que vai ser o final disso? De todos... Aí eu não tenho como prever. Não. Mas pode ser uma... Eu não acho que nenhum pesquisador vai fazer esse exercício de futurologia. Não acho. Isso seria bastante complicado. Mas eu te digo o seguinte. Pode esperar para ver produções hollywoodianas que avançam islamofobia, que avançam todos aqueles parâmetros que são necessários para sustentar essa hierarquia moral. Pós 11 de setembro teve uma onda disso, em quadrinho, livros, mas teve uma refreada um pouco, eu não sei se volta agora, entendeu? Eles vão falar de terror, eles vão falar... Lembra que eu te disse que os Jack Bauer é pós 11 de setembro? Isso, essas baboseiras, mano. Ou antes. Cara, Jack Bauer, né? O 24 horas. Isso. Pós? É pós, né? É pós. É porque também durou 10 anos, não foi, Jack Bauer? Todas essas baboseiras que sustentam essa hierarquia moral, porque os Estados Unidos precisam, e os seus aliados, e a estrutura ocidental de uma forma mais ampla, eles não têm como fugir dessa parada, porque... Hoje, eles têm uma interdependência econômica com a China que União Soviética e Estados Unidos não tinham. Tá? Então, isso também permite... Veja, eu te disse que tem 3 principais teorias nas relações internacionais. O realismo, que é o cara que acredita que, olha, as coisas se organizam com base em balanço de força. Então, se você fosse pedir pro cara... Um realista, analisa se existe possibilidade de ter guerra aqui. O cara ia te dizer quantas ogivas nucleares cada um tem. Pede para um liberal. Exato, esse tipo de coisa. Pede para um liberal avaliar, ele vai te dizer, depende do nível de interdependência econômica e com base nessa premissa elementar, é muito mais complexo do que isso, mas eu estou resumindo por conta do tempo que eu tenho aqui contigo. Dependendo do nível de interdependência econômica, pode ter guerra ou não. E você tem os construtivistas, que são os caras, que é aí que eu me alinho, no sentido de dizer todos esses fatores importam. Todos eles importam. A distribuição de poder, as relações econômicas, mas principalmente tem como base uma teoria da reciprocidade. Que é o que você aplica na tua vida interpessoal, Vilela. Se você liga para um cara 10 vezes e ele não responde, você para de ligar, irmão. Sim. O cara tá cagando para você. Na sociedade internacional também se aplica esse mesmo princípio. A teoria da reciprocidade é um elemento basilar de como as relações internacionais se organizam, entende? Então, assim, eles não têm como agir de forma muito diferente nesse momento. Eles vão ter que agudizar a propaganda que vem sendo feita, porque esse é o último recurso que eles têm. A China não vai deixar de ser a principal potência do mundo daqui a 10, 15 anos e vai se tornar uma força hegemônica, entende? Figuras como o Assange e todo o processo que a gente conta aí no livro catalisam esse processo. E por isso que são tão perigosos e por isso que eles querem combater essa figura a qualquer custo. Para passar para você, Demoré. Veja que louco isso, cara. Os Estados Unidos, você perguntou como é que eles tocam esse processo na prática. A CIA e a polícia secreta alemã, eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, é uma sigla. É algo assim, eu esqueci. Mas a CIA alemã e a própria CIA se unem, montam uma empresa. Eu tô te dando elementos aqui para despertar a curiosidade do que os leitores vão achar nessa parada. Montam uma empresa de fachada sueca ou suíça, não vou lembrar de cabeça agora também, que chama Crypto AG, tá? Falou em cripto! A de amor, G de galo. Crypto... eu vi aqui, parece que chama Stasi, é isso? Não, Stasi não. Deixa. Seria a KGB essa parada aí, mas... É uma espécie de CIA, depois eu vejo o nome também, falo certinho.
se juntam, montam uma empresa que chama Crypto AG, com uma fachada sueca ou suíça, não lembro também de cabeça assim, para vender soluções de criptografia. O mundo inteiro compra essa parada, Vilela. Para de alguma forma criptografar as suas comunicações, as coisas que são absolutamente segredas. Cara, mas isso é óbvio, né, mano? Isso é óbvio. Você é por onde passam os segredos, né? Se você depender de empresa de criptografia, qualquer uma que não seja a sua, se você não tiver tecnologia pra isso, você tá fudido na mão do palhaço. Segredo de Estado, que trazem vantagens estratégicas. O mundo é uma luta. É cada um se organizando por Igual a empresa que usa o e-mail do Gmail, exato. conquista, por fazer a manutenção das suas propriedades, enfim. E por manter sigilo. E por manter sigilo. Portanto, o sigilo é um aspecto fundamental nesse processo. A Crypto AG vende isso para o mundo inteiro e a CIA e essa agência alemã eram capazes de ver o que o mundo inteiro estava fazendo, meu cara. Isso até agora. Caramba. A Crypto AG, entendeu? Pergunta se você viu... melhor não falar o nome, mas... pergunta se você viu nos grandes jornalões aí, brasileiros, ou nas grandes redes de televisão, escândalo. Estados Unidos e Alemanha montam empresa de fachada Crypto AG pra... espionar o mundo inteiro. Não? Não. Parece milícia, não parece? Porra. Exato. Isso comprovado. Comprovado, tá aí no livro. E tem Você vai achar isso nesse livro. Tem um grande nó nisso tudo agora, que é o seguinte também. Parada, hein? A gente vem falando muito e ouvindo muita gente falar, como o César falou, da questão do uso do dólar. Uma coisa que as pessoas... ninguém tem obrigação de saber, mas como funciona mais ou menos isso? E como isso nos liga lá ao USS Gerald Ford. Tem um grande problema que é o seguinte. Quando você usa dólar no mundo todo, o Brasil vai comprar uma coisa da Argentina, não sei o quê, a moeda para se usar é dólar. Só que o que as pessoas não sabem em geral é que não é dólar. Você tem que adquirir títulos da dívida americana. Então não é que assim o Brasil tem um cofre estocado, cheio de dólar. Não é isso. O Brasil tem uma poupança de títulos da dívida dos Estados Unidos, que tem uma liquidez absurda e que qualquer pessoa que você falar, eu quero comprar essa jujuba aqui, você me paga como? Um título da dívida. Beleza, pego, porque aquilo lá não vai ter calote nunca, até que tenha não vai ter, né? Então não vai ter calote nunca, tem uma liquidez absurda e é a moeda que todo mundo usa. Muito bem. Qual que é a grande sacada dos Estados Unidos e por que é que eles têm medo? A gente tem essa discussão no Brasil agora. O Brasil está usando, por exemplo, no comércio com a Argentina, está usando moeda local. E a gente está batalhando agora para ter uma moeda que não vai ter uma moeda com a foto do Lula, né? Vai ter uma moeda nova para trocas internacionais, que pode ser aceita por vários países. Eu queria R$20 com a cara do Lula. Já pensou, chat? Nós falando, quanto custa isso aqui? Isso aqui custa 20 mini L's. Tinha que ser o Lula fazendo L ainda. Quando a gente para de usar o dólar, a gente para de financiar a economia americana. Exato. Sacou? Porque se você vai fazer comércio entre Brasil e China e você tem que, para isso, ter a moeda, título da dívida americana, toda vez que a gente fizer comércio, comprar um brinquedinho de plástico da China, a gente está financiando os Estados Unidos. Essa é a grande sacada deles. Qual é o grande nó nessa história toda? A Europa, depois do final da Segunda Guerra Mundial, muitos países se desmilitarizaram ou se militarizaram muito lentamente. A gente estava falando da Noruega agora aqui. Isso. A Noruega não tem exército. Ela tem um exército regular, tem militares, tem não sei o que, mas é assim, bicho. Se o Putin resolver invadir a Noruega pelo norte, na fronteira sul, acabou. Então, assim, a Noruega precisa dos Estados Unidos da OTAN. Exato. Mesmo que eles não queiram. Eles não têm... O exército norueguês é um exército terceirizado para o exército americano. Quando o bicho pega, o papai Biden manda o porta-aviões pra lá. Não é a Noruega que vai resolver a parada lá em cima, entendeu? Então, você vê a Suécia agora. Toda a história da Ucrânia, a pressão da ONU, o aumento da ONU, que é o contexto que se usa para explicar, né? Por que é que o Putin está fazendo o que está fazendo? O contexto é porque vocês ficaram pressionando a OTAN para perto das minhas fronteiras. No meio da guerra, a guerra da Ucrânia tá rolando ainda. As pessoas não lembram porque ninguém mais fala disso, né? Mas tá rolando. Não parou para assistir a... Mano, a Suécia tá entrando na OTAN agora. Agora, neste exato momento. Por quê? Os suecos também não têm exército para segurar a onda. Eles estão lá em cima, muito próximo da Rússia também. Nossa. Então, o tabuleiro tá todo... Como não parou, fervendo, né? tá fervendo. Esse nó? Exatamente, esse é o grande problema, sacou? Então mesmo... Você acuando os caras cada vez mais... Exato. Vai ter uma resposta violenta, né? Você vai falar com um europeu de esquerda hoje, tá?
Quando o pau começou a comer na Ucrânia, cara, você não encontrava uma voz dissonante da esquerda forte pra falar, não, peraí, mas vamos ver. Não, tava todo mundo assim, não, segura os russos lá, não, traz o USS Gerald Ford, não, vamos ativar as bases, não, bota os caças voar pra cima do Oriente Médio pra gente mostrar que a gente tá aí. Base em Verona, levantando caça americano e voando caça lá perto, voando caça em cima da Polônia, voando caça próximo da Ucrânia. Você imaginou a merda que ia dar com a Rússia com 850 bases ao redor do mundo? A Rússia estabelecendo o que eles chamam de striking weapons, que é arma de ataque, não é de defesa, que pode carregar ogiva nuclear com um míssil hipersônico na fronteira do México ou do Canadá. A gente não precisa imaginar, a gente viu o que aconteceu na década de 60, quase gerou, a crise dos mísseis de outubro, quase gerou uma guerra nuclear, entende? Então, não existe... Eu tenho amigos em Moscou, que são de esquerda e que dizem, César, o Putin é uma figura extremamente autoritária e complicadíssima em todos os sentidos. Então, assim, só para deixar claro que ninguém tá dizendo que existe bonzinho ou não. Questões geopolíticas, invariavelmente, são hiper complexas e integrais, Vilela. Agora, também não cabe ver os Estados Unidos como defensores da democracia e do mundo livre. Porque isso não poderia ser mais distante da realidade. Claro. Deixa eu colocar um ponto que eu acho importante com base na fala brilhante aí do Demore. Cara, por que o aspecto econômico é fundamental? A moeda hoje ela é fiduciária, Vilela. O que isso significa? Por que você entra com um pedaço de papel no mercado e sai com a bacia cheia? Por que você entra com uma notinha escrito R$100 e sai com 100 lulinhas, com 2 litros de leite, 1 quilo de carne, etc e tal? E só. Porque nessa nota existem relações sociais. Tá? Tem uma crença de que ela vai. Isso. É isso que significa fiduciário. A grande inovação de Marx dentro das ciências sociais no mundo é que ele te diz... Atenção! Presta atenção que é importante, pessoal. Chegou. O seguinte, aonde os economistas burgueses enxergavam dados e números e econometria em última análise, eu enxerguei relações sociais. Então o que está em jogo nessa ocasião, e é disso que a gente está falando, é uma transformação profunda nas relações sociais humanas no planeta Terra inteiro. E isso acontece em ampla medida... O advento da internet se populariza ao longo da década de 90 e principalmente, a meu ver, aí essa análise é minha, o advento do smartphone no começo entre 2010 e 2013. Porque isso dá um protagonismo maior para as pessoas. Elas passam a implicitamente a se questionar, por que eu não estou participando disso de uma forma mais ativa? O modelo tradicionalista estadunidense de democracia representativa, formal, já não atende aos anseios das pessoas. Mas elas também não sabem o que elas querem colocar no lugar. Exato. E isso gera toda uma onda de primavera árabe colorida, junho de 2000. E aí aparece figuras como o MBLs da vida falando, não, coloca nós temos a resposta. Porque as pessoas... Isso faz sentido, né? O mundo já sabe que o capitalismo não atende mais às demandas. Se é que já atendeu, né? Mas literalmente com a internet ficou mais visível, porque as pessoas tiveram a oportunidade de falar assim, brother, tu concorda que isso tá estranho, né? E aí, obviamente, a gente tem as figuras da extrema-direita surgindo rapidamente pra falar assim, eu tenho a resposta, mas não tem, né? E qual é essa resposta? Que resposta será essa? Aí aparecem outras figuras, tal qual este que vos fala, pra dizer assim, o fantasma do comunismo. 2013 no Brasil, entende? Sim. Então, olhando pro mundo hoje, por que você disse, cara, o mundo tá... Exatamente, esse comentário de Balotinha é bom. E essa galera não surge no vácuo, né? Eles estão sendo financiados, principalmente por Estados Unidos, para desestabilizar os adversários. Exatamente. Grande parte desses canais de direita que você vê no YouTube no Brasil, esses caras têm aquele número de visualizações porque elas são impulsionadas, meu amigo. Em ebulição. Porque surgem novos dispositivos e tecnologias que te dão conta de agudizar o nosso modelo de sociabilidade e ninguém sabe exatamente o que vem, para onde vai, o que vem a seguir. Tá aí. Interessante. Se inscreve no canal, porque temos vídeo todo dia.